Olá, eu sou o Macorati e esta é a nossa videoaula semanal, publicada toda segunda-feira no portal macorati.net. Nesta semana nós vamos continuar mostrando como consumir uma Web API ASP.NET Core usando o React. E nesta semana nós vamos realizar a integração do componente novo aluno com a API usando o Axios. E vamos definir a lógica para incluir um novo aluno e também para editar os dados de um aluno existente com base no seu ID. Nas semanas anteriores, nós realizamos a integração dos componentes login e alunos com a API ASP.NET Core. E dessa forma, nós já podemos realizar o login, gerar o token e acessar a API ASP.NET Core e exibir os dados dos alunos obtidos na API aqui no componente alunos. Nesta semana nós vamos implementar a integração do componente novo aluno com a API via Axios. E para fazer isso, eu vou usar aqui o acesso que o usuário tem ao botão novo aluno para renderizar o componente novo aluno e definir o componente novo aluno a implementação da inclusão dos dados do aluno. E vou aproveitar e também vou definir a edição dos dados quando o usuário clicar aqui nesse botão editar. Então, conforme o usuário selecionar um aluno e clicar no respectivo botão Edit, nós vamos realizar a edição dos dados desse aluno. Então vamos lembrar como o componente novo aluno foi implementado. A lógica definida nesse componente, ele trabalha com base no roteamento e na URL que é invocada quando eu acesso o componente novo aluno. Eu tenho uma rota onde eu tenho que informar o ID do aluno. E quando eu informo o ID 0, isso indica que eu estou incluindo um novo aluno. Então, o componente é renderizado com o texto incluir novo aluno e o botão incluir. Quando no request eu informar um ID diferente de 0, isso significa que o aluno já existe. Então, eu vou editar os dados do aluno. Então, eu tenho que carregar os dados do aluno cujo ID eu estou informando e o componente é renderizado com o texto atualizar aluno e o botão com o texto atualizar. Isso é possível porque aqui na nossa aplicação, eu vou abrir aqui o Visual Studio Code com o nosso projeto, nós definimos aqui no arquivo routes uma rota onde eu invoco aqui o componente novo aluno e nessa rota eu defino o seguinte caminho: aluno barra novo barra e informo o ID do aluno. Então aqui toda vez que eu informar 0 eu vou incluir um valor diferente de 0, eu vou editar. Então vamos ver o nosso projeto em execução. Eu vou abrir aqui o meu navegador, eu tenho aqui a apresentação da página de login e a minha API, Alunos API, ela está em atendimento. Aqui na API, para ganhar tempo, eu já fiz o login com o usuário macorati@yahoo e a senha. E ele já me gerou o token e eu já vim aqui e defini aqui a autorização usando o token. Então eu já estou conseguindo acessar a API. Eu vou dar um get aqui em alunos, nós vamos ver que eu tenho os dados aqui dos alunos sendo exibidos aqui na API. E na minha aplicação React, eu tenho o componente de login, vou fazer o login com aquele usuário. Está aqui o componente alunos, ele renderiza, exibe os dois alunos. E nós vamos implementar o seguinte nessa semana. Aqui, quando o usuário clicar em novo botão, ele já me carrega o componente novo aluno. Como eu estou informando um ID igual a 0, aqui eu posso incluir os dados do aluno. Eu tenho o texto para incluir, o botão incluir, e aqui eu não carrego os dados do aluno. Então eu vou retornar. E aqui no botão editar, eu vou implementar a edição dos dados. Para fazer isso, eu vou ter que invocar o componente passando o ID do aluno. Então, só para a gente lembrar, eu vou retornar a nossa API. Para mim obter os dados da API, eu dou um get API alunos. Para mim incluir um dado na API, eu tenho que dar um post API alunos e eu tenho que passar os dados do aluno que eu quero incluir, né? E eu tenho que passar também o token, que eu já aqui no ambiente do Swagger eu posso já fazer isso uma vez só. Mas aqui na nossa aplicação, todo request vai ter que passar o token. E para mim atualizar os dados, eu uso o verbo put, o endpoint API /alunos /ID e eu tenho que passar os dados também, olha, os dados do aluno que eu quero alterar e o ID também. Então, com isso em mente, vamos aqui no nosso componente novo aluno, abrir aqui o arquivo index.js e nós vamos realizar a implementação aqui e fazer a integração do componente com a API, para ele poder carregar os dados do aluno na edição e poder incluir os dados do aluno quando eu estiver fazendo a inclusão de um novo aluno. Então aqui no componente novo aluno, eu vou ter que definir os estados para o ID, o nome, o e-mail e a idade. Então aqui eu vou
no componente novo aluno, eu vou definir o const, o ID, vou dar o set ID, vou usar o use state, que é o hook, para mim poder gerenciar esse estado, o ID. E eu vou fazer isso para o nome, o e-mail e para a idade. Então aqui a primeira coisa que eu tenho que fazer, eu vim aqui no React, eu tenho que incluir uma referência a use state. Isso tem que ser feito porque eu preciso editar o nome, o e-mail, a idade, então eu preciso definir um estado para fazer isso. A seguir aqui eu vou usar também o history para poder navegar. Então eu vou criar aqui um history e vou usar o hook use history. Então eu vou ter que incluir esse hook aqui no import, ó, depois de link aqui, ele está no React Router DOM. Eu vou usar use history. Então a seguir eu vou definir aqui Então a seguir eu vou ter que carregar o token, né? Da mesma forma que eu fiz aqui, ó, em alunos, eu tenho que carregar o token e criar uma variável authorization, onde eu vou atribuir o token com a palavra beater à seção authorization do header do request. Então eu vou copiar e colar esse código, ele vai ser igualzinho. Então eu copiei aqui a definição do authorization e agora eu vou copiar a obtenção do token do local storage em novo aluno. Então estou obtendo o token, estou montando aqui a seção authorization do cabeçalho do request. E agora eu vou criar a função para carregar os dados do aluno. Então eu vou definir uma função assíncrona que eu vou chamar loadAluno. Eu vou usar um bloco try-catch, onde aqui no catch eu vou capturar um erro e vou dar uma mensagem de alerta aqui e vou retornar para o aluno. Então, quando eu tentar carregar o aluno, se ocorrer qualquer erro, eu dou uma mensagem de erro e retorno para a renderização do componente aluno. E aqui no try eu vou definir a requisição que eu vou enviar para a API. Eu quero obter os dados do aluno. Para mim obter os dados do aluno, eu uso o endpoint da API. Ó. Eu dou um get API /alunos, passo o ID e tenho que passar o ID do usuário. Então aqui eu vou ter que usar o serviço da minha API. Então vou ter que dar um import, né? Aqui, ó, import API from. Ela está definida aqui em services com o nome de API. E aqui na function loadAluno, eu vou definir agora o request para acessar a API. Então eu vou obter um response, né? E o request que eu vou montar vai usar eu tenho que usar um await aqui, que eu estou numa função assíncrona. Vai usar a API, vou dar um get para mim obter os dados. E aqui, olha, eu tenho que informar o endpoint, API /alunos aqui eu vou informar o ID do aluno ID. Só que aqui eu não posso colocar isso entre aspas simples. Eu tenho que colocar isso entre aspas simples invertida, senão ele não reconhece. Junto com o request, eu tenho que enviar aqui a minha variável authorization que contém o token JWT. Esse é o request que vai me retornar os dados de um aluno pelo seu ID. A seguir aqui eu vou atualizar o estado. Então eu vou dar o set ID, vou pegar o response data, eu vou pegar os dados que a API está me retornando e estou atualizando os meus estados. Então eu vou fazer isso para nome, para e-mail e para idade, como eu estou replicando o código aqui. Ó. Então está definida a função loadAluno, onde eu estou enviando um get para a API alunos, passando o ID do aluno com o token JWT. No response aqui eu vou retornar os dados do ID, do nome, do e-mail e da idade, e eu estou atualizando o meu status do meu componente hook aqui, useState, dando um set ID, set nome, set e-mail. Se acontecer algum erro, eu exibo a mensagem e retorno para alunos. Agora eu vou ajustar aqui o meu formulário para exibir os dados que eu carreguei da API quando eu estiver editando, e quando eu estiver incluindo, eu vou apenas exibir os inputs. Então, para fazer isso, olha, eu vou fazer no nome, no e-mail e na idade o seguinte: quando eu quiser exibir o valor, eu dou value igual e coloco aqui o valor para nome, vou fazer a mesma coisa para o e-mail e vou fazer a mesma coisa para a idade. Então aqui eu estou exibindo os valores, se eles vierem da API. Caso contrário, eu estiver fazendo a inclusão,
vou usar o evento onChange e aqui eu vou definir nesse evento a atualização do meu estado quando o usuário digitar alguma coisa aqui. Então eu vou usar o target value. E eu vou fazer isso por e-mail, estou repetindo aqui, né? E vou fazer isso para a idade. Então aqui eu vou exibir os dados ou receber o input do usuário e atualizar o meu estado. Aqui o estado já foi atualizado porque aqui na API eu já usei os sets. E aqui na inclusão eu estou usando aqui nos inputs. Então agora eu vou definir aqui o hooks use effect e vou verificar se o ID do usuário for 0 e nesse caso aí eu vou retornar. Eu não preciso carregar os dados. Caso contrário, se ele for diferente de 0, então ó, if aluno ID foi estritamente igual a 0, então eu não vou fazer nada, eu vou dar um return, significando que eu não vou fazer nenhuma renderização aqui. Caso contrário, aí eu vou chamar a minha function load aluno. Se o ID do aluno for diferente de 0, eu preciso obter os dados daquele aluno pelo seu ID. Então eu vou dar o load aluno e aqui eu vou colocar uma dependência para aluno ID no meu use effect. Então agora a renderização usando o use effect, se o ID for estritamente igual a 0, ele retorna, não renderiza, senão ele carrega os dados daquele aluno com seu respectivo ID. Então aqui no componente novo aluno, esse era o código que eu tinha que utilizar. Agora o que eu preciso fazer? Eu preciso retornar aqui ao meu componente alunos, aqui no index.js, e aqui no button, para editar o aluno, eu tenho que invocar uma função que vai editar o aluno. Então eu primeiro vou criar essa function aqui, ó. Vou criar ela aqui, ó. Então eu vou criar uma função assíncrona que eu vou chamar de edit aluno. E aqui eu vou passar o ID do usuário que eu estou querendo editar. Então aqui eu vou usar um bloco try. Aqui no cat eu vou capturar o erro usando o tratamento padrão. Caso ocorra algum erro aqui, eu vou dar um alerta aqui, ó, não foi possível editar o aluno. E aqui eu vou usar o history, vou dar um push e vou invocar o endpoint aluno barra novo barra UID do aluno. Só que eu tenho que fazer isso entre aspas simples invertida, tá? Então eu vou dar aluno barra novo barra UID do aluno. E aqui no button eu vou definir no edit, onde eu estou usando o ícone para editar, aqui ó, vou usar o evento onClick e aqui eu vou definir uma arrow function, onde eu vou chamar edit aluno e vou passar o ID do aluno que eu estou selecionando. Então vamos retornar aqui para novo aluno, no index do novo aluno, né? Ele está reclamando de parâmetros aqui que eu esqueci de colocar aqui uma vírgula. Com isso nós podemos ver como está funcionando a nossa aplicação. Então aqui agora, ó, quando eu clicar no botão novo aluno, ele está me carregando incluir novo aluno. Eu não implementei a lógica ainda para salvar, né? Mas eu vou retornar. Quando eu clicar em editar aqui, ó, Manuel Bueno, ó, ele está carregando os dados, tá vendo? Então eu já estou podendo incluir e editar os dados de um aluno. Então agora falta implementar a lógica para atualizar e para incluir. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou retornar aqui para o nosso projeto, no componente aqui novo aluno, vou fazer o seguinte, vou definir uma function assíncrona que eu vou chamar de save or update. E essa function, ela vai ser chamada pelo usuário a partir do formulário ou de inclusão ou de edição. Então ela vai receber um evento, que no caso do formulário vai ser o evento submit. E aqui eu vou definir os dados, né, que eu vou tratar. Eu vou tratar com o nome, com o e-mail, com a idade, que são os dados que eu vou editar do usuário. O ID eu não vou editar. E a seguir aqui eu vou usar um bloco try-catch, vou capturar o erro. E aqui, caso ocorrer algum erro, eu vou dar um alerta. E aqui no bloco try, eu vou definir a lógica. Então a lógica aqui vai ser a seguinte, ó. If o ID do aluno for estritamente igual a 0, então eu vou enviar um request para incluir o aluno. Então vai ser um await, que essa função é assíncrona, eu vou usar a minha API. Para me incluir é um post, aqui eu vou passar o endpoint, que vai ser API barra alunos. Aqui eu tenho que passar os dados, que está definido aqui em data, e vou passar o cabeçalho de autorização com o token JWT. Caso contrário, então esse if aqui eu vou defini-lo assim, né? Se o ID do aluno for igual a 0, eu envio um post com os dados do usuário e o token. Caso contrário, eu tenho que fazer o seguinte, eu vou atribuir o ID que eu estou recebendo ao ID, né? Vou dar um await e vou mandar agora a requisição para atualizar os dados. Então vai ser um put.
Aqui eu tenho que informar o endpoint e eu tenho que passar o ID do aluno. Para fazer isso eu vou usar aspas simples invertida. Então, API /alunos/ o ID do aluno. Tenho que passar os dados e o token, que está no cabeçalho Authorization. Então a lógica está definida da seguinte maneira. Quando eu estiver incluindo um aluno, o ID vai ser 0, eu envio um post para a API alunos com os dados definidos aqui, o nome, e-mail, a idade e o token. Se o ID for diferente de 0, eu recebo o ID, dou um put para API /alunos, passando o ID do aluno, os dados e o token. E no final aqui, eu navego, dou um history, push para /alunos, retorno para a renderização do componente alunos. Naturalmente, agora eu tenho que definir aqui a invocação dessa function aqui, ó, no meu formulário. Então eu vou usar o evento onSubmit e vou invocar save or update. E assim eu completei a implementação da edição dos dados e da inclusão dos dados. Vamos retornar aqui para o nosso projeto. Deixa eu dar o logout, dar o login, acessar aqui. Estou vindo buscando os dados da API. Vamos aqui no editar. Ele vai carregar os dados. Agora perceba que quando eu clico aqui, ó, o formulário ele perdeu a experiência do Single Page Application. Ele pisca, né? Então, para evitar esse problema aqui, eu vou retornar para o meu código e aqui, ó, na minha function Save or Update, eu vou tratar o evento e eu vou usar o código para prevenir o formulário dele ser refrescado, atualizado. Assim eu mantenho uma experiência do usuário com uma experiência de Single Page Application. Esse código eu já usei antes no curso. Então agora eu posso retornar. Vamos retornar aqui, vamos dar o login e vamos testar. Então eu vou incluir um novo aluno. Vou clicar no botão novo aluno. Vou colocar aqui, ó, Rubens Salgado. Vou colocar aqui e-mail rubens@email.com. Idade 45. Então, quando eu clicar aqui em incluir, eu vou invocar aqui na API um método create. Ele vai parar aqui, ó. Coloquei um breakpoint no create e depois eu vou colocar um breakpoint aqui no edit, que é o put. Então, aqui no create, ó, é o post. Então, eu vou clicar aqui em incluir. Olha aqui, ó, ele parou aqui, ó, os dados do aluno que estão sendo enviados, ó. Rubens Salgado, idade 45. Se eu clicar aqui em continuar, olha aqui, ó, ele retorna e já me exibe os dados do usuário incluído. Vou atualizar esse usuário, vou clicar aqui em Edit, ó, ele carrega aqui, ó, Rubens Salgado, vou ter a idade dele, 54. Vou colocar Rubens Salgado Filho e vou clicar em Atualizar. Ó, ele parou aqui, olha aqui os dados do aluno, Rubens Salgado Filho, idade 54, ó, o ID é o ID 4. Vou mandar ele continuar, ele já me retorna, ó, Rubens Salgado Filho, idade 54. Então, dessa forma, a edição e a inclusão de dados estão implementadas. E na semana que vem nós continuamos a implementação das demais funcionalidades.